Meus irmãos, abra sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo 2. Nós iniciamos no domingo passado uma série no livro dos Salmos e nós caminharemos estudando salmo a salmo até quando o Senhor assim quiser ou desejar de nós. Salmo 2. Quando nós iniciamos essa série no livro dos Salmos, nós precisamos aprender a buscar a Deus e a encontrá-lo, da mesma maneira que os salmistas o encontravam. Alguém disse que uma coisa é você saber que mel é doce, outra coisa é ter o senso da doçura do mel, saber a medida certa dessa doçura. E os salmos, eles não são meramente informações sobre Deus, pelo contrário. Os salmos nos mostram claramente que existe entre o crente e Deus um tipo de experiência, onde você pode falar com Deus e colocar diante de Deus até os seus sentimentos mais profundos, suas maiores dores, tudo aquilo que você sente. Quando você olha para a maioria dos salmos, eles deixam diante de nós a certeza de que nós podemos ser honestos sobre os nossos sentimentos, e o resultado disso é cura, não uma cura instantânea, mas uma cura gradativa, uma cura profunda, uma cura real. Por isso eu gostaria que você, toda vez que lembrasse do livro dos Salmos, como disse Eugene Peterson, ou Peterson, como alguns preferem, eles são uma caixa de 150 ferramentas, onde você tem cada ferramenta projetada como um propósito específico da alma. Você vai encontrar nele esse espaço. E os salmistas, eles nos ensinam algo muito importante. Se tem uma coisa que os salmistas nos ensinam, e nos ensinaram bem antes dos profissionais da área da emoção, é que as nossas emoções não devem ser ignoradas. Isso fica bem claro aqui nos Salmos. Toda vez que você abre um salmo, você encontra eles dizendo para nós assim, olha, as suas emoções não devem ser ignoradas. Algumas tradições orientais e até mesmo algumas religiões que se dizem cristãs, mas são de uma vertente diferente da nossa, eles compreendem muito mal a questão das emoções, porque tanto tradições orientais como algumas religiões cristãs, ou que se dizem cristãs, compreendem tão mal isso que imaginam que toda emoção deve ser suprimida. Que não há espaço, por exemplo, para o lamento, e a Bíblia diz que há espaço para o lamento, você tem um livro inteiro chamado Livro das Lamentações. Que não há espaço para o desabafo, e você encontra na Bíblia os homens de Deus, mulheres de Deus desabafando. Que não há espaço para o clamor, e a Bíblia nos mostra que há espaço para o clamor, que não há espaço para o grito, e a Bíblia diz que há espaço para o grito, porque as nossas emoções são reais. Mas quando você pensa de forma geral nisso, o que Deus então quer nos mostrar, ou deseja nos fazer, quando nós colocamos nossas emoções para fora? A ideia de Deus não é a gente despejar a nossa emoção em qualquer lugar. Nem todo mundo tem condições de receber suas emoções. Até porque o Salmo 103, 14, diz assim, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então as minhas emoções, as suas emoções, devem ser derramadas diante daquele que fez as emoções. E Ele é o que entende melhor todas elas. Então, Deus nos criou com emoções. E esse Deus conhece as nossas limitações. Então, você tem diante de você, alguns vão chamar, como eu disse aqui, de 150 ferramentas,
outros chamam de 150 amigos, outros chamam de 150 bálsamos e ainda outros de ferramentas espirituais, onde você vai encontrar uma maneira de cuidar do seu próprio coração e da sua própria alma. O Salmo 1, só para que nós não percamos a caminhada, nós vimos na semana passada, ele mostrou qual é o caminho da felicidade. E ele nos disse que o caminho da felicidade não está em negar algumas coisas simplesmente. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1, ele diz que feliz também é aquele que está sempre ligado a Deus, plantado junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. O que é que o Salmo 1 fez conosco? Ele falou da formação do ser humano, o indivíduo, de forma pessoal. Então ele está falando de forma muito pessoal para uma pessoa. Enquanto o Salmo 1 começa falando do coração humano, o Salmo 2 agora vai nos levar a pensar que tudo aquilo que começa no coração humano, os conselhos ruins, o caminho que não deve ser parado, a roda dos escarnecedores, se transforma em um sistema humano. E é isso que o Salmo 2 nos traz. Tudo que parte do nosso coração agora se torna um sistema. Por isso que o Salmo 2 começa. Por que se enfurecem os gentios? Agora é um grupo de pessoas que estão como um sistema humano em ebulição. Esse Salmo 2 vai nos levar então a pensar, por exemplo, nesse mundo que parece sem controle. Nós vivemos num mundo e nós estamos assistindo quase em tempo real. Assistimos disputas de poder, prisões de líderes mundiais, conflitos das nações, debates como foram nesses últimos dias sobre soberania de uma nação, legitimidade, autoridade, e o mundo ferve. E a pergunta que todos fazemos é: quem está no controle? Essa é a pergunta que surge quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo. E o Salmo 2, que nós vamos ler a partir de agora, ele responde a essa pergunta sem ansiedade, sem pânico, sem sensacionalismo. Ele responde de forma direta, e ele responde nos dizendo o seguinte: o céu não está em pânico. O mundo pode ficar em pânico, as pessoas, mas no céu não tem pânico, não tem desespero. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 2, que nos diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Oremos. Pai Santo, obrigado, Deus, por este salmo que o Senhor mesmo inspirou e colocou diante de nós nessa noite. E nós, ó Pai, através desse salmo, queremos, precisamos e dependemos da ajuda do Senhor, para que possamos, Deus, não só entender, como também praticar a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, nós dependemos de Ti. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.
Meus irmãos, como eu vinha dizendo, o Salmo 2 é um dos salmos que vão nos responder sobre quem está no controle, sem ansiedade, sem pânico e sem sensacionalismo. E quando você lê esse salmo, ele não é um salmo de desespero. Você não encontra um desespero aqui, você encontra o realismo espiritual e nós temos um convite que não é comum. Vezes por outra, alguém faz isso conosco, ele nos chama para que a gente possa ver a vida da realidade dele. E o Salmo 2 está nos chamando a olhar para o caos da terra a partir do céu. A tirar os nossos olhos do que passa diante de nós, em nosso smartphone, na televisão, nos jornais, e conseguir olhar esse caos todo que nós vivemos a partir do céu. O Salmo 2 é um dos salmos mais messiânicos do Antigo Testamento. Alguns vão dizer que é o maior deles. A mensagem dele é muito clara. As nações, os gentios, se rebelam contra Deus e contra o rei que Deus estabeleceu. O seu ungido, o Cristo Jesus. Então esse salmo é um salmo profético, principalmente para aquele povo, dizendo, olha, Deus não perde o controle da história, pelo contrário, ele estabelece um rei, o Messias, e esse rei governa, ele julga, ele chama as nações ao arrependimento. Para nós, diferente do povo que lia esse salmo naquela época, para nós, esse salmo já se cumpriu, Jesus Cristo já veio ao mundo, o Filho entronizado, o justo, o misericordioso, diante de todas as nações, naquele último dia elas prestarão contas, se dobrarão diante dele. Nós acabamos de cantar sobre isso aqui. Todas as nações virão, se prostrarão diante de ti. E é isso que o salmista está nos dizendo. Martinho Lutero, quando olhou para esse salmo, ele resumiu da seguinte forma: o Salmo 2 mostra a natureza do pecado humano, que consiste em rebelião contra Deus e contra a sua palavra, mas também mostra a solução do pecado, o Messias, o Filho de Deus, este que governa com justiça e salva aqueles que se submetem a ele. Este salmo em especial chama a nossa atenção para pensar então sobre quem está no controle. Quais as lições que nós podemos aprender a partir desse salmo? Primeira grande lição que nós aprendemos diante desse salmo, algumas crianças que estão aqui, alguns filhos que estão aqui, vão gostar muito dessa primeira lição. A primeira lição é: nem todo barulho é autoridade. Isso fica muito claro diante desse salmo. Quando nós olhamos para esse salmo, você encontra ele dizendo: por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2 começa com barulho, com nações, gentios juntando-se. O Salmo 2 começa com agitação, com conspiração, uma rebelião organizada. As nações se levantam, os povos tramam, os reis ou os príncipes conspiram. Mas o salmista dá um diagnóstico aqui muito claro. Os planos parecem ousados, mas é tudo coisa vã. Olha o que diz o texto continuando, verso 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O salmista olha e diz assim: é tudo vão. Tanta agitação, tanto barulho, tanta conspiração, tanta rebelião, e não faz sentido algum. É muita rebelião e pouca autoridade. Meus irmãos, a rebelião contra Deus, ela sempre se apresenta com coragem, mas no fim é o vazio. Toda rebelião contra Deus, ela promete liberdade, mas ela termina de forma como escravos. Todos que se levantam, toda rebelião promete autonomia, mas ela revela uma incapacidade que nós temos de viver sobre o governo do Deus Criador. E olha, a realidade é que hoje não é diferente. Líderes, povos, sistemas, ideologias,
entram em choque por poder, por soberania, influência econômica, influência ideológica, como se pudessem de alguma forma redesenhar a história. Mudar o curso da história, a revelia de Deus, como se conseguisse conduzir as coisas. E nós vamos vendo, presidentes caem, presidentes são julgados até fora dos seus países, geram debates intensos, como vínhamos dizendo, sobre justiça, sobre direito, sobre soberania das nações, e tudo isso revela algo ainda mais profundo. Segundo o Salmo 2, a insistência humana em tirar Deus do centro e colocar o homem no trono. Em querer conduzir todas as coisas. O salmista chama isso de insensatez. Tentar controlar tudo que está no controle de Deus. E é exatamente isso que a igreja de Atos dos Apóstolos, lá em Atos 4, ora quando olha para este salmo. Pedro e João estão presos, a igreja ora, eles são soltos, e quando eles retornam, eles oram exatamente este salmo. E eles olham para esse salmo e interpretam à luz do contexto deles, dizendo o seguinte: Herodes, Pilatos, judeus e gentios que estão aqui se ajuntaram para fazerem tudo. Olha como que essa igreja tinha essa percepção, versículo 27 e 28, se ajuntaram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Fizeram tanto barulho, crucificaram o nosso Cristo, fizeram de tudo, mas fizeram tudo que Deus já tinha predeterminado. O barulho das nações, irmãos, não muda o decreto de Deus. E isto o Salmo 2 deixa bem claro. Por mais barulho que você ouça de todas as nações do mundo, isso não muda os decretos de Deus. Isso nos faz lembrar ou trazer aqui alguns exemplos para nós. Por exemplo, o grito, muitas vezes, ele não revela essa autoridade, isso é provado. A vida cotidiana mostra isso. Que nem sempre quem grita o tempo todo é quem tem autoridade. Pelo contrário, o grito muitas vezes é um sinal de alguém que perdeu a autoridade. De alguém que não tem mais controle. Os pais sabem disso. Quando a voz dos pais sobe, muitas vezes é porque o coração já perdeu o governo. Já está sem domínio próprio. A autoridade verdadeira não nasce de volume, irmãos. Lá nasce daquilo que é legítimo, de uma relação. E quando nós olhamos para essa realidade, já é provado que uma criança obedece mais rápido a uma palavra firme e coerente do que a gritos. Do que a levantar a voz. Porque o grito muitas vezes mostra o desespero de alguém que não tem mais controle, que quer ameaçar, mas amanhã está negociando. Amanhã muda tudo. O grito, muitas vezes, ele produz até um silêncio momentâneo. Quando você está no meio de uma multidão e solta um grito assim longe, todo mundo fica parado para ver de onde veio esse grito. Que barulho é esse? O grito, muitas vezes, ele faz isso, mas ele não gera uma obediência madura, ele gera medo. E o medo nunca foi sinônimo de autoridade. Sempre foi sinônimo de poder mal exercido. E essa é a realidade. Quando nós olhamos para esse mundo que nós vivemos, o mundo grita. O mundo ameaça, o mundo pressiona, o mundo faz protestos, o mundo faz cartazes. As pessoas tentam agredir de várias formas, mas isso não significa que o mundo tem autoridade sobre a igreja de Cristo e sobre o próprio Cristo. Não tem autoridade nem sobre o mundo. Olha o texto de Isaías que lemos hoje. Deus falando, eu governo todas as coisas. O segundo exemplo é o barulho da natureza. Nem sempre quem grita mais costuma ser o mais forte, às vezes é o mais frágil. E na natureza isso também acontece. Na criação isso se repete. Muitas vezes os animais mais barulhentos quase sempre são os mais vulneráveis. Não são os mais fortes. São alguns insetos estridentes, aves pequenas, animais que fazem alarde. O barulho vira ali um objeto de defesa e não de domínio. Mas agora, os verdadeiramente fortes aí na natureza, eles não anunciam a presença dele o tempo todo. Você já viu um leão rugir a cada passo?
Ele só ruge na hora certa, no momento certo, na oportunidade certa. Ele não fica por aí rugindo o tempo todo. Em cada passo que ele dá, rugindo. Você não vê uma águia soltando aí o seu canto ou o seu grito enquanto plana. Não. Ela tem a hora certa para fazer isso. Você não vê o tubarão o tempo todo fazendo barulho. Pelo contrário, ele é muito silencioso. Ele é muito silencioso. E quando ataca, as pessoas quase se assustam. Então a força real, ela não é provada pelo ruído. Ela se impõe pela presença. E é disso que o Salmo 2 está nos falando sobre Deus. As nações gritam, os gentios se reúnem, os príncipes conspiram, mas Deus continua no governo. Deus, naquele texto tão maravilhoso, onde você encontra o profeta Elias, tendo um encontro com Deus, Deus não estava no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas num vento ou numa voz mansa e delicada, que falou com seu servo. Terceiro e último exemplo, a buzina. Tem um pessoal que fala aí que buzina não é freio, e não é mesmo. Mas você já reparou que muita gente buzina e ainda bate? Ele buzina, está longe do outro veículo ou do outro objeto. Ele buzina forte, mas ele não pisa no freio. Ele buzina e vai até o final, buzinando e pá! Isso é algo que muitas vezes nós precisamos pensar. No trânsito, isso é quase uma parábola. Porque muitas vezes há quem buzine com força, mas não pisa no freio. Há muita gente que buzina, faz barulho, mas não evita o acidente. Há muita gente que tenta se salvar pela buzina, mas se apertasse o freio, silenciosamente, seria uma decisão correta. Sabe por quê, irmãos? Buzinar é fácil, mas parar exige responsabilidade. Parar exige dar a vez para o outro, dar espaço para o outro. E hoje, no tempo que nós vivemos, até dentro do seu coração, muitas vezes há muita buzina ideológica, muita buzina cultural, muita buzina moral, muito discurso inflamado, mas pouca disposição para assumir as consequências disso. Tem muita gente buzinando, o mundo grita, mas não freia, pressiona, mas não se submete à verdade de Deus. Nem todo barulho é autoridade. E o salmista deixa isso muito claro. Muitas vezes o barulho é apenas o desespero de quem perdeu o controle. E o Salmo 2, ele está nos ensinando isso. As nações, os gentios, os povos, os reis da terra, os príncipes, todos estão conspirando contra Deus, dizendo: vamos romper de nós os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas olha o que diz o primeiro versículo: os povos imaginam coisas vãs. O segundo ensino que nós colhemos desse salmo, se um primeiro movimento o salmista nos ensina a não temer os barulhos, no segundo momento ele nos convida a descansar no Deus que governa acima deles. E você encontra aqui, de forma maravilhosa, o riso de Deus. Você já encontrou muitos textos da Bíblia dizendo assim: Deus então riu? Pouca gente imagina que Deus ri de alguma coisa, né? E não foi uma piada que foi contada. Enquanto o mundo se amotina e tenta fazer barulho, o resultado disso, verso 4, 5 e 6. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Salmo 2 não nos mostra um Deus nervoso por causa daquilo que foi escrito no Twitter. O Salmo 2 não nos mostra um Deus reagindo às manchetes das nações. A última notícia que saiu, o Salmo 2 nos mostra um Deus sentado, reinando, absolutamente consciente de que nada saiu do eixo. O riso de Deus não é o escárnio humano, não. É a serenidade de quem sabe que o trono não está vazio. De quem sabe quem é. As nações estão gritando, os povos estão se agitando, os reis estão conspirando, como se tivessem o controle. Mas o Salmo 2 não se detém no barulho desse povo.
ele passa por esse barulho e logo chega e diz assim: olha, eu te convido a olhar para o céu. E olhar a partir do céu para o caos da terra, e você vai perceber que aquele que habita nos céus ri. Aquele que habita nos céus zomba de toda essa conspiração, de todo esse barulho. E olha, há um tipo de riso que surge do descontrole. Quem assistiu aí, lembra do riso do Coringa lá, preso na cadeia, na hora que ele está sendo, pressionado pelo Batman. Ele ri. Esse é o riso do descontrole, de quem acha que está no controle. Mas o riso de Deus nasce da soberania que Ele tem. O barulho da terra não perturba o silêncio do céu. Essa conspiração toda, essa rebelião humana, ela não acelera o coração de Deus, enquanto as nações perdem o fôlego, gritando, Deus continua sentado, reinando. Os pais que estão aqui e têm filhos ainda jovens ou adolescentes, aqueles que têm os filhos criança, talvez um dia se preocuparão com isso, esperamos que não, que os seus filhos já estejam convertidos, mas quantas vezes os filhos se afastam da presença de Deus, ou não têm levado Deus a sério, ou não têm andado com Deus, e o coração dos pais fica ali acelerado, preocupado com esse tipo de rebelião, esse tipo de distanciamento dos filhos. O que o Salmo 2 nos mostra é que enquanto nós somos assim, Deus, Ele não fica descontrolado pela rebeldia de ninguém. Deus não fica ansioso, Deus não fica nervoso, Deus não se perturba porque você resolveu ser alguém rebelde contra Ele. E se a sua rebeldia é aquela dos filhos que querem chamar a atenção dos pais, com Deus não funciona. Não é assim com Deus. A rebeldia dos filhos muitas vezes chama a atenção dos pais, que até deixam os outros filhos para cuidar só do filho rebelde. Mas isso não acontece com Deus. O riso de Deus, diz o texto, que Deus zomba deles, não é um tipo de deboche superficial. É o riso da soberania, é o riso de quem não precisa provar autoridade porque já reina. Esse é o riso de Deus. E é isso que a igreja de Atos, ou a igreja em Atos capítulo 4 entendeu. Diante das ameaças, eles não pedem livramento. Diante das ameaças, eles não pedem o silêncio dos inimigos. Diante das ameaças, eles não pedem a mudança de cenário político. Sabe o que eles pediram? Eles pediam mais ousadia para pregar a palavra. Porque eles entenderam que o trono de Deus não está vazio. Ou seja, Deus não entra em pânico. Com o grito, com o que acontece no mundo, Deus não negocia o seu trono. Sabe o que ele faz? Ele ri, não por desprezo, mas por absoluta autoridade. Ele olha para esses filhos, ou essas nações, ou esses povos agitados e bravos, e ele ri. O céu, meus irmãos, nunca esteve em crise, mesmo quando a terra está um caos. Não é assim com você de vez em quando? Tome cuidado, mas de vez em quando você chega à casa de alguém e tem aquele pequeno animal de estimação, aquele cãozinho que parece mais bravo do que todos. Aquele que muitos até dão nomes assim terríveis para eles, de uma raça que parece que nasceu com autoridade do latido, do grito, fica bravo, se agita. Conhecem? Qual é essa raça? Bem miudinho, tem ele 0, tem ele número 1. Conhece? Todo mundo já enfrentou um desse, não já? Todo mundo já enfrentou um desse. Mas não é engraçado você rir com aquele desespero todo, não ri? Você olha e fala assim, meu Deus, se tivesse tamanho. De vez em quando dá uma beliscadinha em alguém. Não se engane não. Mas a maioria das vezes quando nós chegamos à casa de alguém e quando vem essa fera, como alguns dizem, endiabrada, querendo acabar com a sua vida, de repente você olha e ri. Porque você sabe que os dentes são tão pequenos, que ele é tão frágil, que ele está nesse desespero todo. Eu quero que você guarde as devidas proporções, porque nós não somos Deus, e esse animalzinho não são as nações,
mas o Senhor está muito acima disso, e quando as nações se agitam assim, Deus ri. E olha, vocês pensam que tem autoridade. Meus irmãos, não importa o que os governos queiram fazer, a soberania de Deus não é ameaçada. Não fique com medo dos tribunais, nem dos tratados, nem dos conflitos geopolíticos. Deus continua no trono. Enquanto as nações disputam soberania, poder, Deus nos chama hoje a reconhecer quem realmente está no trono. Se você prestou atenção na leitura de Isaías 45, quando Deus fala sobre Ciro, você viu o que ele fala? Você ainda não me conhece, mas vai fazer o que eu estou mandando. Esse é o Deus que nós servimos. Ciro não o conhecia, mas faria o que Deus estava mandando que ele fizesse. O que ele predeterminou. Então o Salmo 2 nos lembra que quando as nações se levantam e conspiram, Deus está no céu, assentado no seu trono eterno. Nós não precisamos temer o que o mundo faz, porque a história está nas mãos de Deus e Cristo já foi entronizado para sempre. Ele é o Rei das nações. Nós cantamos sobre isso, creia nisso. Ó Rei das nações. E Ele é o Rei das nações. E hoje, como igreja, nós não devemos clamar, irmãos, por líderes perfeitos. Mas continuar orando e lembrando que o nosso Deus governa todas as coisas. Ele tem domínio sobre tudo. A terceira e última lição que nós podemos colher desse salmo é que o Senhor Jesus Cristo, Cristo é o Rei, e isso sempre exigirá de nós uma resposta. E se tem uma resposta clara é que Cristo não é uma opção religiosa. O Salmo 2 nos deixa isso muito claro. Olha o que diz o verso 7 ao verso 12. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. É a terceira vez que o Salmo muda de tom. Ele começa com barulho, depois ele vai para o céu e mostra o silêncio do céu, mas o riso de Deus. Logo em seguida, esse Salmo agora volta para um decreto. Toda vez que um decreto era expedido ou dito diante de uma nação, haviam várias formas ou vários alarmes para chamar esse povo para ouvir o decreto do rei. E aqui nós estamos diante de um decreto. O salmo muda de tom, depois do barulho das nações, o riso de Deus, agora o céu fala. E o que o céu fala? Proclamarei o decreto do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja bem, nós não estamos aqui diante de uma opinião política, nem uma análise política, nem uma leitura cultural. Nós estamos diante de um decreto do Deus eterno. Ninguém escapa dele. Esse é um decreto de Deus. E esse salmo, que é um salmo messiânico, Cristo, neste salmo, deixa bem claro para nós que Cristo não é uma opção religiosa. Ele é o único rei de toda a terra. Cristo não é uma alternativa espiritual para quem gosta de fé. Não tem escapatória, ele é o rei estabelecido por Deus. O mundo, irmãos, pode rejeitar o Filho, mas ele não pode destroná-lo. Ninguém tira Cristo do trono. Pode até rejeitar, mas ele continua no trono. As nações podem ficar agitadas, os líderes podem cair, as fronteiras podem mudar, impérios podem ruir, mas existe um decreto dizendo: Cristo reina. E ninguém tira ele do trono. O decreto permanece. O verso 8 vai nos dizer: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Veja bem, isso é crucial para o nosso Brasil e para o mundo também. A pergunta última da história não é quem governa um país, nem quais ideologias dominam os mapas, nem quem vence a disputa pelo poder. A pergunta é: quem está no trono?
Essa é a pergunta. Muitas vezes nós fazemos essa pergunta quando nós vemos uma nação entrando em outra nação e talvez pegando ali pessoas, presidentes e ditadores e tantas outras coisas, nós nos perguntamos assim, quem está no governo? Quem é a nação mais poderosa da terra? Nós fazemos essa pergunta, não fazemos? Muitas vezes nós até pesquisamos quem tem mais poder militar, quem tem mais influência, qual nação é coligada com qual nação, para se de repente houver uma terceira guerra mundial, quem vai ganhar, para onde eu devo me mudar, qual país que eu devo defender. Nós muitas vezes ficamos assim, mesmo em meio a lutas humanas por poder, como nós temos visto agora na América Latina, sobretudo na Venezuela, em tantas partes do mundo, Cristo reina. Ninguém tira ele do trono. Ninguém vai conseguir ir até onde ele está, no seu trono, arrancá-lo de lá e dizer, você não reina mais, você não governa mais. Todos os povos, todos os reis, um dia prestarão contas a Cristo Jesus, o Rei de toda a terra. E é assim que o Salmo termina. Veja o verso 10. Agora, pois, ó reis. Aqui tem um alerta. Sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Meus irmãos, se tem uma parte super importante desse salmo, é esse pequeno trecho. Deixai-vos advertir. Quantas vezes nós somos teimosos demais, imprudentes demais e não nos deixamos advertir. Mas o salmo ele não termina com a destruição, você percebe? Ele termina com a graça, com a misericórdia, dizendo, deixai-vos advertir. Abre aí esse coração de pedra seu, abre essa mente fechada, amolece aí esse coração, pede o Espírito Santo para trabalhar em você, deixe-se advertir. E o salmo continua, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Todos aqueles que se apoiam na pessoa de Cristo Jesus são felizes, ou mais do que felizes. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus queridos irmãos, diante de toda agitação, e nós viveremos isso de uma forma mais clara, talvez a partir do meio do ano, diante de toda agitação política, social, econômica, a pergunta cristã simples permanece e é inescapável. Quem é o nosso verdadeiro rei? O nosso verdadeiro rei é Cristo Jesus. E o Salmo 2 nos ensina que não existe neutralidade diante de Cristo. O Salmo 2 nos ensina que não existe rebelião contra Deus que termine em liberdade, seja em qual área for. E olha, pode ser que você que serve a Deus, está aqui nessa noite, crê em Deus, crê na sua palavra, em alguma área na sua vida se encontra em rebelião contra Deus. Nenhuma rebelião termina em liberdade. Esse salmo nos ensina que não existe segurança fora do Cristo entronizado. Ninguém está seguro se não estiver em Cristo. Você está completamente perdido se não estiver seguro no Senhor Jesus Cristo. Ou nós nos rendemos a Ele, ou continuamos gritando contra um trono que não ficará vazio em hipótese alguma. Quais as perguntas finais que nós trazemos para o nosso coração? E essas são importantes para nós que já cremos em sua palavra. Se Cristo, meus irmãos, já está entronizado, por que nós ainda temos tanto medo das nações e do que acontece no mundo?
porque esse salmo deixou bem claro para nós que Cristo continua no trono, por maior que seja a agitação ao nosso redor. A segunda pergunta é: se o trono não está vazio e você crê nisto, eu parto do princípio que você crê nisso, quem de fato governa todas as nossas decisões, nossas palavras e até o nosso silêncio? Por fim, hoje, diante do Rei, Cristo Jesus, você não tem oportunidade de neutralidade. Ou você se rende ao Cristo, ou você continua resistindo a um governo que jamais será derrubado. Você pode tentar fazer como o verso 3 diz, tem muita gente vivendo assim: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Você pode tentar destronar Deus, mas ele nunca sairá do trono. O rei entronizado, ele não produziu também uma igreja confortável, mas ele produziu uma igreja convicta de que ele está acima de tudo e acima de todos. Vamos nos